bem-vindos ao nosso Falando Nisso de hoje, no canal YouTube. E antes de tudo, eu queria fazer um pequeno comentário sobre vários internautas que têm escrito em duas direções, né? Um pessoal dizendo que é uma linguagem um pouco inacessível, empregando um vocabulário próprio e que sente que poderia ser mais simples. E um outro grupo de comentários dizendo que a linguagem é muito simples e que várias questões são abordadas sem que a gente consiga entrar em minúcias e certas diferenças conceituais importantes. Para vocês, eu gostaria de dizer que a proposta é justamente essa, né? Permanecer numa divisão, né? Uma divisão subjetiva, uma divisão discursiva, que permita aproximar o vocabulário, as questões mais técnicas, mais universitárias, mais internas à psicanálise, das linguagens mais amplas, mais acessíveis e que são próprias, né, desse novo meio de conversar que é aqui a internet. Então, estou fazendo o possível para aproximar essas duas exigências, mas eu acho que não vai dar certo, né? Vamos ter que conviver com essa insatisfação. A pergunta que temos hoje aqui é de Mariana Dagger. Professor, poderia falar um pouco sobre a compulsão à repetição segundo a teoria psicanalítica? E ela pede fontes bibliográficas sobre esse tema, né? Esse é um tema muito nobre, é um tema que aparece com Freud a partir dos anos 10, dos anos 14 e se consagra com um trabalho chamado Mais Além do Princípio do Prazer, de 1920, onde o Freud declara que a força a repetir, o impulso a repetir, ou o que ele chamava de Wiederholungszwang, né? Zwang é essa impelência, essa coerção, e Wiederholung é repetição. Seria o motor mais fundamental da pulsão. A pulsão, no fundo, é um esforço para repetir um estado anterior, e é da importância desse esforço que ele infere a existência da pulsão de morte, como uma tentativa de repetir um estado ainda mais anterior, um estado inorgânico, para o qual todos nós estaríamos assim invocados e dirigidos. Mas antes dessa grande virada metapsicológica, o problema da repetição em Freud é um problema muito mais cotidiano, muito mais simples. Diz respeito ao apego que nós temos a repetir, né? O texto de 1914 chama-se justamente Recordar, Repetir, Elaborar, e é considerado por muitos o melhor texto clínico do Freud, né? Onde ele sintetiza a tarefa psicanalítica como um esforço para produzir a recordação, para produzir a situação de afeto sob transferência que permite que a recordação seja eficaz para nos transformar. E esse processo de lembrança é penoso, esse processo de lembrança ele é evitado por aquilo que ele chamava de resistência. Esse processo de lembrar, então, é atravessado por uma força maior, que é a força por repetir. Então, toda vez que a gente vai se aproximar de algo mais recalcado, de algo censurado, a tendência a repetir se impõe. E essa repetição ela pode ser feita sob forma de atos, né? Quantas coisas a gente faz para não pensar, né? Ela pode ser feita na forma de discursos, né? Discursos repetitivos, de discursos que não conseguem se aproximar daquilo que seria o seu elemento desejante, ou seu elemento subjetivante. E a tarefa da psicanálise seria, então, atravessar essa repetição e chegar a um terceiro momento que ele chama de elaboração. Daí, recordar, repetir, elaborar, que muitos brincam. Na prática, significa recordar e repetir, repetir, repetir e elaborar. A força da repetição é muito grande, ela é a fonte do nosso sofrimento mais simples, né? Se a gente perguntar para as pessoas o que as faz sofrer, elas provavelmente vão dizer assim: é esse filme que se repete na minha vida, são esses mesmos desencontros amorosos, são esses mesmos erros que eu sei muito bem que são erros, mas não consigo me impedir de praticá-los. É esse vício, é essa adesão a certas formas de sofrimento que a gente sabe que são inúteis e que compõem a força quantitativa mais difícil de atravessar nas neuroses, nas psicoses e nas perversões.
Mariana pede uma recomendação bibliográfica e eu teria essa aqui, que chama-se Os Paradoxos da Repetição, que é um trabalho organizado pela Dominique Fingerman, com José Miguel Wisnik, Juliano Peçanha, Manuel da Costa Pinto, Vladimir Safatli, Sérgio Fingerman e outros tantos, falando sobre o problema da repetição em psicanálise e nas artes plásticas, e na literatura, e na música, né? O livro vem com um CD que corresponde à apresentação do José Miguel, mostrando pra gente como funciona a repetição na música e na literatura, e é um trabalho bastante interessante pela diversidade e pela acessibilidade desse texto para aqueles que querem se introduzir ao problema da repetição em psicanálise, em filosofia e nas artes plásticas. Para receber o nosso Falando Nisso toda quarta e todo domingo, basta se inscrever nesse canal em uma tecla aqui embaixo ou lá em cima.